a recovery effort will be made. Um incidente ocorrido recentemente no qual um objeto não identificado foi abatido no Alasca tem sido motivo de especulação e mistério. Nas últimas 24 horas, algumas fotografias interessantes foram compartilhadas nas redes sociais, supostamente retratando o objeto não identificado em questão, proporcionando uma visão mais clara sobre sua forma e estrutura. Assim, a divulgação dessas imagens pode trazer novas questões e debates sobre a origem do objeto, bem como sua possível finalidade e significado. E tudo isso destaca a importância da investigação científica e da busca por respostas para fenômenos misteriosos que desafiam a compreensão humana. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje, você irá conhecer mais detalhes sobre esse objeto não identificado que foi abatido no Alasca. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Recentemente, as autoridades americanas anunciaram que um objeto não identificado foi abatido a 16 quilômetros da costa congelada do Alasca. Mas os detalhes sobre o objeto são escassos. Os pilotos militares dos Estados Unidos enviados para examinar o objeto deram relatos conflitantes sobre o que viram. O que é parte da razão pela qual o Pentágono tem sido cauteloso ao descrever o que o objeto realmente é, de acordo com uma fonte informada sobre a inteligência. O incidente marcou a segunda vez que jatos americanos derrubaram o objeto em menos de uma semana, após a derrubada de um suposto balão espião chinês na costa da Carolina do Sul, na semana passada. O objeto derrubado na sexta-feira, que as autoridades não caracterizaram como um balão, foi abatido às 13 horas e 45 minutos, de acordo com o porta-voz do Pentágono, Briggs. Assim, o general Patrick Ryder afirma que as equipes de resgate agora estão coletando os destroços que estão sobre o gelo nas águas territoriais dos Estados Unidos. Caças F-35 foram enviados para investigar depois que o objeto foi detectado pela primeira vez na quinta-feira. Assim, de acordo com uma autoridade dos Estados Unidos, o primeiro sobrevoo de caças americanos aconteceu na noite de quinta-feira e o segundo aconteceu na manhã de sexta-feira. Ambos trouxeram informações limitadas sobre o objeto. Mas os pilotos posteriormente deram relatos diferentes sobre o que observaram, disse a fonte informada sobre a inteligência. Alguns pilotos disseram que o objeto interferiu com seus sensores nos aviões, mas nem todos os pilotos relataram ter experimentado isso. Alguns pilotos também afirmaram não ter visto nenhuma propulsão identificável no objeto e não conseguiram explicar como ele permaneceu no ar, apesar do objeto cruzar a uma altitude de 12 mil quilômetros. Assim, os relatos conflitantes de testemunhas oculares são em parte o motivo pelo qual o Pentágono não conseguiu explicar completamente o que é o objeto. Dessa forma, em um comunicado, o Comando Norte dos Estados Unidos disse que não tem novas informações para compartilhar sobre as capacidades, propósito ou origem do objeto, mas observou que os esforços de recuperação estão sendo afetados pelas condições climáticas do Ártico, incluindo vento frio, neve e luz diurna limitada. O comunicado acrescentou também que aviões de caça derrubaram o objeto transportado pelo ar em alta altitude, seguindo uma ordem de Biden, e disse que as operações de recuperação dos restos do objeto continuam no sábado em coordenação com o FBI e as autoridades locais. Contudo, não está claro como o objeto se parece ou de onde veio. As autoridades afirmaram que estava viajando para o nordeste do Alasca e se recusaram a fornecer uma caracterização física, dizendo apenas que era mais ou menos do tamanho de um carro pequeno e não semelhante em tamanho ou forma ao balão de vigilância chinês que caiu na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro. Estamos chamando isso de objeto porque é a melhor descrição que temos no momento. Não sabemos quem é o dono, se é estatal, corporativo ou privado. Simplesmente não sabemos, afirmou uma autoridade dos Estados Unidos. Não houve uma preocupação significativa sobre danos a pessoas ou propriedades se o objeto fosse abatido.
Assim, afirmaram também que o objeto não parecia ser tripulado e que foi abatido porque representava uma ameaça razoável ao tráfego aéreo civil, pois voava a 12 mil quilômetros. Por fim, o objeto foi derrubado perto da fronteira canadense do nordeste do Alasca por um caça F-22 da base conjunta Elmendorf-Richardson, Alasca, equipado com um AIM-9X, a mesma aeronave e míssil usados para derrubar o balão de vigilância. Uma autoridade dos Estados Unidos disse que os militares esperaram para derrubar o objeto durante o dia para tornar mais fácil para os pilotos localizá-lo. Contudo, segundo um funcionário do governo que falou em anonimato à CNN Internacional, o OVNI abatido tinha a forma de um octógono. Além do mais, o objeto estava voando em uma altitude considerada preocupante. A fonte também relatou que o objeto voador possuía cordas pendendo, mas que aparentava não carregar nada visível. Imagem revelada em relatório. Por essas declarações, uma imagem que está ganhando força atualmente é esta, que mostra o que parece ser um objeto em forma de octógono. Porém, não se sabe onde esta fotografia foi tirada. Mas aqueles que espalharam disseram que foi capturada por um local em algum lugar do Alasca. Contudo, foi observado que logo após esta imagem ser tirada, apareceu oficiais militares, e se for real, então é uma das imagens mais incríveis lançadas nos últimos anos. Pois isso nos ajuda a visualizar o que os pilotos e outras pessoas têm encontrado na aeronave e combina perfeitamente com muitas descrições de testemunhas oculares. Contudo, pesquisadores que estudaram disseram que nos últimos anos mais e mais desses objetos igual ao OVNI que foi abatido no Alasca foram descobertos e rastreados pelas forças militares dos Estados Unidos. Fato este que levou alguns a perguntar por que eles estão perseguindo-os ativamente e eliminando-os, embora haja informações limitadas sobre esses tópicos. A pouca informação que foi divulgada permitiu que pesquisadores fizessem conexões impossíveis de perceber, sem tratar as estatísticas gerais. Curiosamente, isso também é uma imagem muito mais clara dos relatórios sobre OVNIs. No relatório de 2021, as autoridades americanas argumentaram que havia 5 possíveis explicações para fenômenos relacionados a OVNIs. Segundo o texto, quando as respostas para os casos relatados fossem encontradas, elas cairiam em uma dessas categorias. Objetos dispersos no ar. Podem ser pássaros, balões ou mesmo sacos plásticos que enganam radares. Fenômenos atmosféricos naturais. Cristais de gelo, vapor ou até flutuações térmicas que acabam captados por equipamentos infravermelhos. Tecnologias em desenvolvimento. Inclui sistemas ainda confidenciais desenvolvidos pelo governo ou por empresas americanas. Sistemas estrangeiros adversários. Tecnologias desenvolvidas em países como Rússia e China, citados nominalmente pelo relatório dos Estados Unidos. Outros. Segundo o governo americano, alguns fenômenos relacionados a OVNIs necessitam de novos conhecimentos científicos para serem analisados, com novas tecnologias. Por isso, não se enquadrariam nas demais categorias. As autoridades americanas têm dado importância a esse tema como algo sensível para a segurança dos Estados Unidos. Tanto congressistas republicanos quanto democratas pediram esforços para elucidar essas aparições de OVNIs. Um dos temores, inclusive, é de que esses objetos sejam, na verdade, de algum país que rivalize militarmente com os Estados Unidos, como a China e Rússia. Vale destacar também que o relatório contém mais de 500 relatos de fenômenos aéreos não identificados, coletados a partir das agências e instituições militares dos Estados Unidos. O documento destaca que a maioria dos relatos vem de membros da Marinha e Força Aérea do país, que descreveram suas observações por meio de canais oficiais. Dos 510 relatos, o Escritório da Direção de Inteligência Nacional, ODNI, do Pentágono, avalia que 366 são novos, identificados desde a criação do Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios, AARO. Deles, 26 foram caracterizados como sistemas de aeronaves não tripuladas, ou drones, enquanto 163 foram relacionados a balões ou objetos semelhantes. Ainda 6 foram descritos como aves ou sacolas plásticas flutuando no ar. Isso significa que 171 OVNIs observados continuam com identidade ou origem desconhecidas.
Alguns desses OVNIs não caracterizados parecem ter demonstrado características de voo ou performance pouco usuais e exigem novas análises, acrescentaram os oficiais do documento. Assim, a nova publicação não traz conclusões definitivas sobre as origens deles, mas dá ênfase na questão da segurança aérea. Embora o relatório conclua que os OVNIs continuam representando um perigo para a segurança aérea e representam uma possível ameaça de coleta de adversários, grande parte deles não tem dados detalhados o suficiente para permitir a atribuição do OVNI com alto grau de certeza. Segundo o Pentágono, a agência continua avaliando que as observações podem ser resultado de um viés de coleta causado pelo número de aeronaves e sensores ativos. Isso significa que a instituição considera que os oficiais militares servindo em espaço aéreo controlado podem relatar mais objetos não identificados ali, porque há, naturalmente, mais sensores observando o céu. Outros fatores, como condições meteorológicas, atmosféricas e até relâmpagos, podem também afetar a observação dos OVNIs. E a agência não descarta a possibilidade de detecção vindas de erros de equipamentos ou de sensores. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que esse objeto não identificado se trata de vida extraterrestre? O que pode ser? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião sobre esse assunto. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.